Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã. Ela está lá na carta de Paulo a Filemon. E Paulo escreve a Filemon e uma carta pequena. E primeiro aqui, eu acho que no versículo 6, eu queria destacar aqui o versículo 6, que Paulo nos convida a refletir. Que diz assim o versículo 6: Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebidos na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Então, Paulo nos convida a refletir sobre todas as bênçãos que a gente tem recebido do Senhor, porque muitas vezes a gente tem vivido com medo, triste, focando nos problemas, e a gente se esquece do quão poderoso e grande é o nosso Deus. A gente se esquece de tudo que Deus já fez por nós, que Ele continua fazendo e que Ele ainda fará. Então eu te convido também a refletir em todas as bênçãos que a gente tem recebido do Senhor e se animar, se alegrar, tira um pouco o foco do problema e olhe para Deus, se alegre com a presença do Senhor e tenha esperança em fé que Deus continuará fazendo muito e muito por nós ainda. Então a gente tem que parar de viver com medo e se animar, se alegrar na presença do Senhor, renovar a nossa fé e encarar a vida sem o medo. Abandone o medo. Outra lição que Paulo nos dá aqui na carta é em relação a Onésimo. Paulo nos conta a história de Onésimo, conta um pouquinho da história de Onésimo aqui. Lá no versículo 10 e 11, Paulo diz assim: Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é o meu filho, por estar unido com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, me tornei o seu pai espiritual. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Lá no versículo 18 ele diz: Se ele lhe deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Então o que Paulo nos fala aqui de Onésimo? Então ele fala que Onésimo era um homem inútil que havia dado muito prejuízo a Filemon. Então, pelo jeito aqui, Filemon não gostaria de ver Onésimo nem pintado de ouro. Pelo jeito, Filemon estava magoado, estava chateado com Onésimo. E Paulo se impõe. Paulo lembra Filemon que Onésimo agora é uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus. E ele deixou de ser aquele homem inútil e passou a ser um servo útil ao Senhor. Após encontrar Jesus, Onésimo muda. E assim como eu, ele também, assim como eu, como você, Onésimo passa a ser digno do perdão de Deus. E outro ponto, muitas vezes a gente tem deixado de perdoar as pessoas. Muitas vezes a gente tem carregado rancor, raiva, ódio das pessoas, e Paulo aqui nos lembra da importância do perdão. Ele lembra a Filemon a importância do perdão. E aí fui buscar aqui um outro texto de Paulo, lá em Efésios 4, 31, 32, que nos diz assim: Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, outra lição aqui da carta de Paulo a Filemon é o perdão. Quem ainda você tem mágoa, tem ressentimento que você não liberou o perdão? Quem ainda você precisa ir até essa pessoa e perdoar e pedir perdão? Muitas vezes a gente errou, muitas vezes a gente precisa pedir perdão também. Então, eu queria te encorajar. Primeiro, a abandonar o medo e viver com fé e esperança que Deus continuará fazendo por nós. E segundo, a se livrar do perdão, a se livrar da raiva, a se livrar do ressentimento, liberar o perdão e buscar o perdão a quem você feriu, quem você magoou. Amém? Então que a gente possa refletir na carta de Filemon e buscar essas lições que a gente pode aprender com essa carta de Paulo ao seu amigo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem para nos ensinar, para nos confrontar e nos confortar. A gente quer focar nas Tuas bênçãos, Papai do céu, que a gente não fique
chorando e vivendo com medo dos problemas que batem à nossa porta, que a gente se lembre do tamanho do nosso Deus e que o Senhor continuará a fazer grandes coisas por nós, Papai do céu. Nos ajuda, nos guia, Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra. Tira, Senhor, toda a raiva, todo o ódio do nosso coração, que a gente possa liberar o perdão às pessoas que nos magoaram, que a gente possa também ter humildade de pedir perdão para as pessoas que a gente errou, Papai do céu. Em nome de Jesus, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá, Senhor, o Teu amor e nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos. Abençoa, Senhor, esse domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós e nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de estudar a palavra do Senhor, não deixe de ter um tempo na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor na tua vida, na tua casa e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!